Graça e paz, igreja, amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo é o 7 e o versículo é o de número 37. Evangelho de João, capítulo 7 e o versículo 37. Um texto até bem conhecido. Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos na tua casa nesta noite, por nos oportunizar, Senhor, abrir os nossos lábios para te louvar, para te engrandecer e também, Senhor, ouvir a tua palavra. Por isso, fala aos nossos corações, ó Deus, o que precisamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como eu disse, um texto bem conhecido em João capítulo 7, versículo 37, onde Jesus, ele não só diz, mas a palavra fala que ele clamou com um convite: quem tem sede, vem a mim e beba. E o tema da nossa mensagem é: seja completo em Jesus. E até para a gente entender esse tema, nós vamos ver qual é a importância que a água tem para nós, seres humanos. E por que Jesus ele vai usar este exemplo? E a palavra de Deus, ela tem muitos significados, E alguns métodos que Jesus usava para ensinar aos seus discípulos, ensinar aqueles que queriam ouvir a sua palavra. E muitas vezes ele usava parábolas, que são comparações. E ele pegava aquelas coisas mais simples, que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que todos pudessem compreender o que ele estava ensinando. Então, ele falava do pão, ele falava da água, de coisas simples, para que a sua palavra e o seu ensinamento chegasse não só aqueles que tinham ou detinham maior entendimento, maior cultura, maior conhecimento, mas como Jesus, ele sempre foi acessível a todos. A sua palavra era capaz de alcançar desde um doutor da lei até um simples pescador. Então ele usava alguns exemplos que eram muito comuns, E se nós formos falar aqui de água, olha como é tão comum e tão familiar essa palavra para nós. E por que eu disse que o tema da mensagem, então, eu escolhi aqui para que nós tenhamos uma vida completa? Nós temos que ter essa vida em Jesus.
Porque o nosso corpo, o corpo humano, ele é formado 60% de água. Então, se nós não tivermos a nosso alcance a água, H2O, para tomar, o nosso corpo não está completo. Por isso que Jesus, ele usa esse exemplo para que aqueles que o estavam ouvindo compreendessem a real necessidade de tomar da água da vida, de receber a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, para que também eles pudessem ter a sua vida completada, ou a sua vida completa. Mas não era a vida, simplesmente a vida terrena, que é esse período que passageiro, né, que estamos aqui, mas o próprio Senhor Jesus falava de uma vida eterna. Então ele usa este exemplo, a água, para fazer a sua palavra chegar aos corações daqueles que estavam ouvindo. Hoje, praticamente, nós somos dependentes da água. O nosso corpo, ele precisa da água. Há quem diga, né, e isso é comprovado mesmo, que um ser humano ele pode ficar até 1, 2 semanas sem se alimentar. Mas sem água, ele vai suportar de 3 a 5 dias no máximo. E a falta de água vai resultar na morte do corpo físico. E praticamente hoje, né, muitas coisas que funcionam no nosso corpo dependem da água para funcionar. Quem não já foi no médico e falou bem assim, como é, olha, eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Aí o que o médico vai receitar? Além de fazer uma dieta, é claro, né? Tomar água. Eu quero ter uma pele bonita. O que eu preciso para hidratar a minha pele? Tomar água. Aí eu pergunto, você tomou água hoje? O suficiente? Eu tenho que ficar me vigiando, me policiando, porque senão eu passo o dia inteiro sem tomar água. A Fabrícia até falou bem assim, Marcelo, você prefere água quente, né, ou gelada? Aí eu falei, coloca gelada, se eu lembrar de tomar durante a mensagem, eu tomo. Ela até falou, vou fazer um sinal para você lá atrás para você tomar água. Mas é uma necessidade. E se ficarmos sem a água, o corpo ele começa a dar os sinais. Ele começa a mostrar os sinais da desidratação, que vai resultar, muitas vezes, né, numa pele ressecada, uma pele mais feia, dores no corpo, dor de cabeça, e muitas vezes sentimos aquela dor na região das costas, e às vezes não é nem preciso tomar um remédio, né? O que é preciso é tomar água. Quer ficar com a pele bonita? Tome água. Quer ficar bonito então? Tome água. Essa é a receita. Mas como Deus, o Senhor Jesus, através da sua palavra, estava falando de algo, não do nosso mundo físico, mas o ensinamento que Ele queria dar é espiritual, da mesma forma, o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nesta noite. Porque
se nós também ficarmos sem a água, sem tomar da água que é Jesus, nós vamos começar a demonstrar os sintomas dessa desidratação. E muitas vezes esse sintoma, ele acaba transpassando ou passando para o mundo físico e reflete no mundo físico. Porque nós, como os filhos de Deus, nós temos que entender, né, que nós vivemos uma vida aqui neste mundo físico, mas nós somos espirituais. Então tudo que fazemos reflete. E muitas vezes esses sinais, eles vão aparecer. Acaba passando para a nossa vida física o reflexo de uma vida espiritual que está em jejum de água, da água da vida que é Jesus. E o resultado disso é uma vida incompleta, sem equilíbrio, sem felicidade, sem esperança, sem segurança, sem saber o que o espera amanhã, o desespero tomar conta, uma vida intranquila, sem tranquilidade. Tudo reflexo de falta de água. E Jesus, ele então faz um convite, e este convite ele é irrestrito, e ele diz assim, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava querendo dizer assim, olha, o que vocês precisam, porque a água no corpo, ela traz diversos benefícios. A água, o H2O no nosso corpo físico, ela traz diversos benefícios, não é só matar a sede. Como eu disse aqui, ela hidrata a pele, ela faz perder peso, ela alivia dores. Da mesma forma, quando Jesus faz o convite, ele está dizendo, olha assim, olha, você que está necessitado, você que está precisando, você que precisa ouvir uma palavra, você que precisa de esperança, que precisa de saúde, que precisa restaurar a sua família, venha a mim e beba. Porque o que eu estou oferecendo é uma provisão para saciar toda a sua sede, saciar todas as suas necessidades. Porque da mesma forma que a água física ela vai preencher todas as necessidades do corpo humano, a água viva que é Jesus vai preencher todas as nossas necessidades espirituais. E uma vez que vamos ter todas as nossas necessidades preenchidas, nós vamos passar a usufruir de uma vida completa. De fato, uma vida completa em Jesus. E ele faz um convite a todos. Olha, você está com dúvida? O que você precisa? Eu entendo que Jesus estava dizendo ali aquela hora, olha, você tem dúvida de quê? A respeito do reino? A respeito dos céus? O que você precisa? Venha a mim. Você só precisa se levantar e vir a mim. Venha a mim e tome. Tem sede? Venha a mim e beba. Da mesma forma, o Espírito Santo nos faz este convite esta noite. Olha, ele olha para nós e diz, o que você precisa? E o convite é o mesmo. Venha a mim. Para entender um pouco mais do contexto desse convite de Jesus, naquela época, né, em Israel,
existia ali uma pessoa que vendia água, e ele carregava água como se fosse um alforje, né, de couro, com uma canequinha do lado, e ele saía pelas ruas aonde encontrava pessoas oferecendo a água. Mas engraçado que a propaganda dele era um tanto peculiar, porque ele não falava assim: olha a água, quem quer água? Estou vendendo água. A história fala que era um pouquinho diferente a propaganda dele. Ele chegava para as pessoas e dizia assim: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Na verdade, ele estava ali oferecendo água, vendendo água para as pessoas. Uma propaganda até peculiar, né? Eu até me lembrei quando ainda eu era bem menino e eu vendia picolé. Pegava a caixinha de isopor, comprava, tinha uma fábrica lá perto da casa da minha mãe, da minha casa, e enchia a caixa de isopor e saía para vender. Hoje a gente nem vê praticamente isso, né? E quando você até vê um vendedor de picolé na rua, né, você não vê muitas vezes ele gritando ali, anunciando o seu produto. Mas eu me lembro muito bem que o anúncio do picolé, eu não sei porquê, né, se aonde todos moraram foi assim também, mas era sempre assim: olha o picolé. Não sei porquê, mas era essa a forma de anunciar o picolé. Olha o picolé. Não sei porquê, olha eu. Ou se era uma outra frase e eu que pronunciava dessa forma, mas todos que ouviam, né, que já estavam acostumados, porque eu fazia isso, porque outros vendedores também de picolé faziam da mesma forma. Na verdade, eu estava ali fazendo o que todo mundo fazia, né? Mas este era o anúncio de que o picolé estava passando na rua. E Jesus, quando pronuncia este versículo, a palavra fala que ele estava no final da festa dos tabernáculos, ou também conhecido como a festa das cabanas, que era uma das grandes 3 festas de Israel. E essa festa era um memorial, né, para que o povo se lembrasse que eles eram, né, eles por muito tempo foram nômades, não tinham uma terra certa, que viveram em tendas, mas que agora eles tinham um lar. Eles tinham uma terra que Deus deu. E por 7 dias eles celebravam essa festa. E durante esses 7 dias eles saíam da cidade e ficavam dentro das cabanas, e muitas vezes eram usados até folhas de árvores para construir essa cabana. E ao final do 7º dia, quando o dia estava virando para o 8º, eles então encaminhavam-se para dentro da cidade que estava iluminada, já esperando eles, e juntos ali com os sacerdotes, com os líderes, então eles adentravam a cidade para o templo. E neste caminho eles passavam pelo tanque de Siloé, também conhecido como o tanque do enviado, pegavam a água para que a água fosse derramada. E enquanto eles faziam isso e glorificavam a Deus por Deus ter dado a eles uma terra, um lar, onde morar, o sacerdote recitava então Isaías, se não me engano, Isaías 12,
que diz assim: vós com alegrias tirareis águas da fonte da salvação. E exatamente neste momento solene, que Jesus, que estava no templo, então se levanta, e ele poderia ter dito assim: olha, eu sou a água. Mas nesta hora ele se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu acredito que quem ouviu esta expressão de Jesus lembrou logo de quem? De quem vendia água. Opa, o vendedor de água está aqui. Opa, eu tenho a oportunidade de matar a minha sede. Mas é aí que está a grande misericórdia de Deus para nós como seus filhos. Porque esta água, ela não é vendida. Esta água, Deus, Ele nos dá. Em Apocalipse 22:17, a palavra diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Hoje, o Espírito Santo nos convida a tomar da água da vida. Mas o texto de Apocalipse é muito claro em dizer: se quiser. Aí eu convido vocês a fazer uma reflexão e voltar a 2 anos no tempo agora. Quem presente aqui no templo consegue me dizer qual era o nosso lema do ano de 2019? Ih, complicou, hein? Não lembro nem que eu jantei ontem à noite. Vou me lembrar, Marcelo, do lema de 2019? E aí? Quem arrisca? Vou lembrar para vocês, hein? Vou falar só o início. Se quiseres... Isaías, isso aí. Se quiseres, se me ouvirdes e se me obedecerdes, terão tudo que há de melhor. Isaías 1:19. Quer ter tudo de melhor para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios? Quer ter uma vida completa? O segredo é ouvir, obedecer e tomar da água da vida. Como está no convite aqui de Apocalipse. Mas da mesma forma que a falta de água, ela traz os seus malefícios, quando tomamos água, experimentamos dos benefícios. E um benefício de tomar da água que é Jesus é ter os nossos olhos abertos para contemplar a verdade. Nós fomos ministrados aqui na terça-feira, né, que como líderes que somos, que Deus nos levantou, nós precisamos ter uma visão aguçada para enxergar muito além, para compreender que onde tem um vale de ossos secos, Deus pode fazer um grande exército. Então, quando tomamos a água, é como se descortinasse, tirasse uma cortina que separa um espetáculo, e às vezes estamos naquela expectativa para ver o que tem além.
da cortina, a água, ela apura a nossa visão. E o próprio Senhor Jesus, em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta água que é Jesus nos traz a verdade, nos revela a verdade. E essa verdade é saber que nós somos vitoriosos, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um lugar reservado para nós. Essa é a verdade. De saber que nós vamos vencer todos os obstáculos, que nós somos mais do que vencedores. Essa é a verdade. Vocês querem ver uma coisa? Qual é a fórmula da água? H2O. Essa é a verdade. Se tentarmos mudar essa fórmula, deixa de ser água. Acrescenta uma molécula de oxigênio H2O2. Vira água oxigenada. Peróxido de hidrogênio. Eu não sou especialista não, gente, eu li, tá? Pega a fórmula da água e acrescenta mais uma molécula de hidrogênio, H3O, sabe o que vira? Hidrônio. Aí eu fui para o que é hidrônio? Ácido, solvente, produto até para fazer bomba atômica. É tudo menos água, porque esta é a verdade. E a verdade é: Jesus é a água da vida. Qualquer outra coisa não é vida eterna, porque não é a verdade. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 5, fala que Jesus foi a uma cidade de Samaria, chegou a um poço para descansar, então veio uma mulher samaritana para tirar água. E ele me disse: dá-me de beber. E a mulher fala: olha, como sendo tu judeu, pode falar a mim que sou samaritana? E Jesus então fala para ela: olha, se você soubesse quem te pede de beber, tu pedirias e ele te daria a água da vida. E ela fala bem assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço? E Jesus fala para ela: olha, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E Jesus diz para ela assim: olha, vai e chama o teu marido. E ela fala bem assim: olha, eu não tenho. Naquela hora, naquele diálogo, ela já começou a beber da água, a tomar da água, e foi descortinando a verdade para ela. E Jesus disse assim: ó, disseste bem, não tem maridos, porque já tiveste 5 e agora o que tens não é teu. E ela fala assim: olha, então eu vejo que tu és profeta, Senhor, porque está falando ao meu coração. E o Senhor então anuncia a ela uma salvação, e ela sai correndo para anunciar a outras pessoas, porque é este o efeito que a água faz. Além de trazer para mim um refrigério, para você, mas isso vai muito mais além, porque o Senhor quer também alcançar a muitos, e quer te usar, quer me usar. Então ela fala assim: olha, vão comigo, porque eu encontrei aquele que falou tudo, completo, não faltou nada do que eu estou passando, do que eu estou precisando. Sabe por quê? Ela tomou
da água da vida. E Jesus fala assim, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Tome de graça da água da vida. E para nós finalizarmos, né, nós estamos chegando ao final dessa mensagem. O resultado de um corpo sem água, além de todos aqueles malefícios que eu já disse aqui, mas tem uma coisa muito ruim que acontece. Porque ao invés de nós enxergarmos a verdade, nós passamos a contemplar miragens. A falta de água, ela encobre a verdade, ela encobre, ela impede de nós enxergarmos aquilo que Deus quer para nós. Quem não já ouviu aqui falar, né, de histórias, né, ou de documentários de pessoas que estão caminhando no deserto e começam a dar sede, começam a sentir a falta de água e daqui a pouco ele começa a enxergar trocado. Aonde é um monte de areia, ele começa a enxergar água. E se bobear, ele come areia pensando que está tomando água. Mas o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos, nos faz esse convite todos os dias, exatamente para nós não vivermos de miragens, não vivemos de engano, ou procurarmos, ou queremos procurar aquilo que não vai satisfazer a nossa necessidade espiritual, aquilo que não vai trazer a salvação. E aí muitas vezes vamos tomar qualquer coisa que vier pela frente. Porque porque estamos jejuando, não estamos tomando a água da vida, vamos tomar qualquer coisa que não seja água. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida completa. E ter uma vida completa também é ter uma vida tranquila. Quem quer ter uma vida tranquila? Tranquilidade nas contas. Oh, glória, né? Tranquilidade no saldo bancário. Tranquilidade, o carro não dar defeito, não quebrar. Toma posse aí. Tranquilidade de não perder o emprego. Ou saber que você que é um profissional vai fazer os seus negócios, vai dar tudo certo e o cliente vai te pagar, você vai receber, ninguém vai te enrolar. Tranquilidade em saber que mesmo antes de você tomar a vacina, Deus está te guardando, vai preservar a sua vida, mas saber também que Deus providenciou, né? Tudo, a vacina. Uma vida tranquila. Para nós encerrarmos, Salmos 23, versículo 2, diz assim, eu vou até iniciar com o versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe quem pode te guiar à água? Aquele que é a própria água, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa completar tudo aquilo que nós precisamos nesta noite. Eu convido para você se colocar de pé. O Ministério de Louvor pode